A vida é uma busca e você tem que, no meio dessa busca, aprender com essa busca. É como a inteligência artificial, ela vai aprendendo e vai se tornando inteligente. Então você tem que explorar e aprender. Então, por exemplo, eu queria ser militar, era uma coisa que eu queria ser. Eu estava lá porque eu queria, eu lutei para estar lá e para mim foi uma decepção. Só que tudo bem, tá tudo certo. Eu explorei aquela possibilidade e percebi que não era pra mim e tá tudo bem. O que eu aprendi dessa situação? Primeiro que eu aprendi dessa situação foi que eu sou capaz de conseguir o que eu quero, porque o concurso me provou isso durante 3 anos. Eu tive amigos que desistiram no meio desses 3 anos e eu não desisti, né? E eu consegui, exatamente. Então, e terceiro, eu não devo nunca me vitimizar. Ai, coitado de mim, estudei escola pública, tô atrás, o filho do empresário, o filho do cara de classe média alta tá na minha frente, eu tô atrás porque eu sou um cara que estudei em escola pública. Eu não me vitimizei. Ao contrário, eu tive que tirar a diferença. Eu tinha um gap. E era fato, eu tinha um gap, eu tinha uma defasagem. E eu sou capaz de tirar essa defasagem se eu quiser e me predispuser a pagar o preço que seja necessário para tirar essa defasagem. Isso eu aprendi, isso foi um aprendizado valiosíssimo que eu trago até hoje na minha vida. O que eu aprendi lá dentro? Muito pouca coisa. Eu aprendi que às vezes a gente acha que a gente está num caminho que é o correto, que a gente quer, que a gente sonha, mas a gente pode chegar à conclusão que aquele caminho não é o que a gente sonha. Isso não significa desistir do meu sonho, não. Desistir do teu sonho é desistir de buscar um novo caminho. Eu fui buscar outros caminhos. Então, meu sonho qual era meu sonho? Eu queria ser um cara bem-sucedido, um cara importante, bem-sucedido, que fosse mais relevante. Esse era o meu objetivo. Eu achei que era na Marinha? Não é? Próximo. Tem um empreendedor que ele tá ali, eu tenho que fazer o dinheirinho do meu mês. E não pensa muitas vezes em longo prazo, não olha tanto pra esse lado financeiro, não sabe o que é equity, não sabe o que... E durante muito tempo eu fui essa. Eu corto a linha, eu faço negócio, eu acho ótimo porque eu ganho dinheiro por mês, mas não fico pensando se isso vai acumular, se eu tô gerando valor e coisa e tal. E tem os empreendedores que são os caras que vão construir esses negócios que têm valor muito grande. E você pode ser um pouco de cada. Você começou sendo um e depois outro, porque... Sim. Então, como foi isso pra você? Foi acumulativo. Lembra aqui do que eu falei? A gente tem que explorar, ser acumulativo e aprender. E empilhar aprendizado. E mais do que isso, criar nexo. Essa palavra é interessante. O que é nexo? Nexo é quando você tem informação A, aí você aprende, ou captura, ou ouve, ou tem um insight, ou alguém te disse, ou você percebeu, observando alguma coisa, uma informação B. Então você tem um A com você, e aí você recebeu a informação B. Muitas pessoas pegam a informação B, legal, aprendi o B, tá, beleza. Só que é o seguinte, eu tenho um A comigo. Qual é a conexão que eu faço entre o A e o B? Porque pode existir uma conexão entre o A e o B que faça você concluir por sua própria conta o C. Ou seja, eu já tinha o A, eu recebi o B. Qual era o seu A? O meu primeiro A foi entender que tudo só depende de mim. Quando eu atribuo aquela minha experiência do concurso, o meu primeiro A. A minha primeira variável que eu aprendi alguma coisa. Eu sou capaz de tirar o meu gap. Ou seja, ninguém me convence que eu não sou capaz de fazer alguma coisa, que eu sou inferior. Sim. Nada disso. Isso foi muito importante para mim. O segundo, o B que eu aprendi foi vendas. Então, por exemplo, a primeira coisa que vendas me ensinou, eu lembro quando eu vendi minha primeira coisa, foi um relógio. Foi antes de eu entrar no curso de inglês. E aí eu quis vender porque eu comecei a namorar. Falei, cara, não tô aqui sem moral pra caramba. Fui expulso da escola, vou ficar pedindo dinheiro pro meu pai, que já não tinha dinheiro, pra ir no cinema, você entendeu? Pô, preciso ganhar dinheiro. Você vê o que uma mulher faz com um homem, né? Era com a Luciana? Com a Luciana? A primeira vez que eu pensei na vida que eu precisava ganhar dinheiro foi quando eu comecei a namorar a Luciana. Porque até antes disso eu falei, não, eu preciso estudar. Sou eu e eu. Eu vou estudar e vou passar em qualquer coisa, mas eu precisava de dinheiro. E aí eu fui vender. Aí vendi um relógio. Eu tinha um relógio de calculadora. É bem antigo esses relógios de calculadora, assim, sabe? Um monte de teclinha. Aí eu vendi esse relógio. Eu peguei o dinheiro desse relógio. Aí comprei mais 2 relógios. E aí vendi os 2 relógios. E aí comprei mais 3 relógios. Aí vendi os 3 relógios. E aí comprei mais 5. E aí chegou uma altura que o cara que vendia o relógio falou, cara, já vi você vindo aqui várias vezes comprar relógio. Você tá comprando pra você ou você tá vendendo? Eu falei, eu tô vendendo. Ele, então vamos fazer o seguinte, você vai comprar quantos hoje? 5. Então tá bom. Toma os 5. Eu vou te dar mais 3 em consignação. Depois você vem aqui e presta conta. O cara já tava confiando em mim, eu tava lá comprando, pagando, né? Interessante. Mas você ia vender o primeiro relógio só pra um dinheirinho? Era só pra um dinheirinho. Você falou, peraí. Aí eu comecei. Não, mas olha que interessante, Isa. Aí eu devo ter vendido uns 150 relógios. Mentira. Tô falando sério. Mentira. Não, minha carreira... Eu nunca ia falar que Mas minha carreira internacional tinha começado. Eu cheguei a viajar pro Paraguai comprar relógio. Minha carreira internacional tava decolando já, entendeu? Você já era um cara global aqui. Só que é o seguinte, Isa, em nenhum momento
essa venda para mim, eu estava assim, eu estou empreendendo. Não pensava isso. Também não pensava, vou abrir uma rede de lojas de relógio. Também nunca parou para pensar, porque o meu padrão mental naquele momento era, vou fazer faculdade, depois vou fazer um concurso público e isso é o meu caminho. Então, para mim, aquela experiência empreendedora, que eu nem sabia que era empreendedora, era um bico, porque o meu padrão mental não dava valor para aquilo e dava valor por fazer a faculdade e me formar e fazer um concurso. Minha escala de valores não enxergava que aquilo era uma oportunidade. Mas eu me lembro, no primeiro mês que eu ganhei mais do que o meu pai e minha mãe juntos vendendo o relógio, eu pensei uma coisa que foi matéria-prima para muita coisa que eu faço hoje. Eu me lembro, eu tinha 18 anos, eu pensei um negócio e eu comecei a questionar. Lembra que eu falei que eu sou questionador? Eu comecei a questionar. Eu pensei assim, cara, por que as pessoas trabalham para ganhar um salário? Eu questionei isso. Por quê? O salário mínimo era, não lembro na época, mas hoje é R$1.000 e poucos. Então imagina eu, o salário mínimo é tanto. Cara, eu ganho isso vendendo 3 relógios. Por que as pessoas não fazem isso? Por que as pessoas saem daqui da periferia, pegam um ônibus ali por 2 horas para chegar numa empresa e trabalhar 12 horas, 10 horas, sei lá quanto tempo ele trabalha naquela empresa por dia, para no final do mês ganhar um salário, se eu vendo 3 relógios e ganho esse salário. E já ganho esse valor que seria equivalente a esse salário. E eu tô vendendo muito mais do que 3 relógios no mês. E tinha 18 anos de idade. E não era difícil na minha cabeça, na minha visão, não era difícil fazer aquilo. Então eu comecei a questionar algumas coisas no sistema. Uma outra coisa do sistema que eu me lembro, que foi com 17 anos que eu questionei, era o embrião daquela minha frase, estabilidade não existe. Porque eu passei num concurso público, era funcionário público, tinha estabilidade para ficar 30 anos numa carreira e fui expulso. Então, peraí, estabilidade não existe. Então, essas coisas eu acumulo... Esses são vários As que você está falando. Vários As e B, várias variáveis que eu vou... E aí, quando você começa a combinar essas variáveis, você começa a produzir um conhecimento que veio da sua conclusão. Sim. Do seu nexo. O nexo é tu pegar o A que tu tem com o B que você não tem e você cria o C. Então eu sou uma pessoa que questiono, como eu sou muito questionador, eu produzo... Mas você vai ligando os pontos. Eu vou ligando os pontos. Enquanto tá acontecendo. Porque a maioria das pessoas só liga quando passou. Mas eu ligo também depois que passa. Sim, mas eu digo, enquanto tá acontecendo, você fala, tá, beleza, mas isso... entendi. E aí o que acontece? Minha primeira variável foi venda. Venda eu comecei a questionar. Aí quando eu fui trabalhar no curso de inglês, não era um tabu pra mim. Rapidão, posso fazer? Pode. Por que você parou de vender relógio? Então, eu parei de vender relógio porque aquilo, eu desvalorizava aquilo. Ele, inclusive, eu vendo, que é... Não, eu desvalorizava aquilo. Aquilo pra mim era um bico. Aquilo pra mim era quase algo desprezível. Você entendeu? Você não queria nem... Dependendo da mentalidade das pessoas, elas acham que o cara virou vendedor de curso é desprezível. Sim. Ele acha que o cara é empreendedor é desprezível. Ele acha que o bacana é ter um emprego público. Eu respeito visões diferentes de vida que as pessoas possam ter. Mas a sua é diferente. Mas eu afirmo e defendo, eu estou na internet há 14 anos, falando de empreendedorismo, quando essa palavra não era glamurosa ainda, eu defendo que não existe um único caminho. Quando a pessoa acha que o único caminho da vida é aquele que a sociedade apresentou para ela, que é fazer uma escola, uma faculdade, um emprego e se aposentar pelo INSS, quando ela acha que esse é o único caminho, ela vai ficar bitolada nesse caminho. E esse não é o único caminho. O cara pode ser artista plástico, ele pode ser jogador de futebol, ele pode ser blogueiro, ele pode ser youtuber, sabe? Ele pode ser sacerdote. Ele pode ser... ele pode trabalhar em causas humanitárias. As pessoas... Não existe só aquele caminhozinho quadradinho. Aquele quadrado, eu não coube dentro desse quadrado.